Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do oitavo ano, tudo bem? Espero que todos estejam bem, estejam em casa, estejam com saúde, estejam se cuidando e evitando o máximo de sair. Se sair, usar máscara. Eu estou aqui na minha casa, vim para mais uma aula que a gente vai ter essa semana e a gente vai continuar o conteúdo que eu passei na semana passada, que é sobre fome e exclusão social. Pobreza, fome e exclusão social. Então, nós vamos dar continuidade, tá? E vamos terminar esse capítulo hoje. E semana que vem a gente vai falar um pouco mais sobre as organizações mundiais no combate à fome, à miséria, à exclusão social e também que trabalham em prol dos direitos humanos. Então, eu deixei aqui para vocês algumas imagens para vocês terem um pouco de contato das artes que foram tratadas durante os séculos e também como a gente trata hoje a questão da fome e da pobreza. Aqui, do lado esquerdo, a gente está vendo uma tela que foi pintada retratando a distribuição de alimentos durante a Idade Média. Durante a Idade Média, eles acharam que seria uma maneira de combater a fome distribuir alimentos. Então, eles distribuíam pães e outras coisas derivadas do trigo para a população que era mais carente. Isso ajuda no combate à fome? Ajuda, gente, ajuda, mas é um paliativo, ou seja, a pessoa está com fome, eu mando o alimento para ela, mato a fome dela e depois de 2 dias, 3 dias, ela vai estar com fome novamente. Então, pensando nisso, é importante a gente avaliar se é legal a gente fazer doações periódicas de alimento ou dar condições para essas pessoas se alimentarem sem depender de doações de outras pessoas. Ah, professora, mas então a gente não deve doar alimentos? Claro que deve, claro. As campanhas de doação de alimentos são um grande sucesso, ajudam as pessoas e matam a fome. Nós, enquanto cidadãos, temos o dever de fazer a nossa parte, de ajudar as pessoas que às vezes estão numa situação pior do que a nossa. Porém, quando a gente pensa no Estado, em como que o Estado deve resolver esse problema, não é distribuindo alimentos simplesmente, e sim dando condições de vida para essas pessoas, um salário mínimo que seja decente, coerente com a vida no país. A gente viu na aula anterior qual que é a linha da pobreza e como que o Brasil ainda está vivendo, algumas pessoas, alguns brasileiros, estão vivendo abaixo da linha da pobreza. Isso gera fome, isso gera pobreza, gera exclusão social. E o Estado, através dos dinheiros que são do dinheiro que é recolhido através do imposto, redistribuir essa renda. Ou seja, o que é uma redistribuição de renda? Redistribuição de renda é quando eu pego o dinheiro de impostos de pessoas que ganham um salário fixo grande ou um salário que não é fixo, mas é um salário alto, cobro impostos dessas pessoas e uso esse dinheiro para dar recursos para pessoas que não têm condições, não ganham o suficiente para pagar pela própria saúde, pelo próprio transporte. E então, por exemplo, uma pessoa que ela ganha o suficiente para pagar um convênio médico, para ter um carro, ela pode pagar um imposto que vai ser destinado ao transporte público, à saúde pública. Olha a minha gata aí querendo participar da aula. Vamos tirar ela daqui. Oi, Petra, diz oi pro pessoal aí. Tudo bem? Oitavo ano. A gata também está em casa. Vou tirar ela daqui para a gente poder continuar a aula. Então, vamos lá, pessoal. Então, quando a gente redistribui renda, a gente tira o dinheiro de pessoas que têm condições de pagar pelas necessidades básicas e a gente coloca isso no setor público, através de transporte público, através de saúde pública, através de escola pública, que é o nosso caso, certo?
Então, isso é uma maneira de redistribuir renda e diminuir a pobreza, diminuir a fome. Tá certo, pessoal? Vamos em frente. Bom, como eu já falei para vocês, né, então a má distribuição de renda é uma causa de pobreza e é uma causa da fome. O desperdício de alimentos. Estima-se que os países mais desenvolvidos jogam 1/3 do alimento que eles produzem no lixo, jogam fora. Nós somos um país, aqui o Brasil, em desenvolvimento. Nós temos desperdício de alimentos, mas não é tão grande quanto Estados Unidos, Europa, a Ásia, né, a China, a Rússia, mas a gente também desperdiça. É muito importante que a gente não tenha um consumo indiscriminado de alimento. Por quê? Porque se eu compro 3 hambúrgueres e só como um e jogo os 2 fora, por que eu comprei 3? É uma maneira de consumir indiscriminadamente. Não tem necessidade. Então, é muito importante que a gente diminua o nosso consumo, que seja de acordo com as nossas necessidades para evitar o desperdício de alimentos. E não só a fome, num sentido de pessoas que não têm o que comer, hoje a gente fala sobre a malnutrição. O que seria isso? São pessoas que se alimentam, mas que não se alimentam de produtos que são adequados, que tenham os nutrientes necessários para ela não ter uma anemia, uma obesidade ou outros problemas de nutrição, falta de vitamina, enfim. Isso é responsável por 1/3 da mortalidade infantil. Vocês lembram que a gente trabalhou no início do ano sobre a mortalidade infantil e como esse índice de desenvolvimento humano ele acarreta no desenvolvimento do país, no índice de IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Cada país tem um índice, nós trabalhamos isso no início do ano. E a mortalidade infantil, ela entra nesse índice. Ou seja, países que têm um alto índice de mortalidade infantil, que também está atrelado à malnutrição, à má alimentação, à fome, à pobreza, tudo isso está relacionado. A gente não pode achar que a mortalidade infantil é algo que está completamente diferente que a pobreza ela está completamente desconectada do índice de desenvolvimento humano, tá bom? Eu vou falar um pouco mais da ONU e da FAO na próxima aula, mas são organizações mundiais que tratam sobre direitos humanos, fome, alimentação e tudo isso, né? A ONU é muito grande, né? Eu vou explicar para vocês mais para frente. E a meta dessas organizações mundiais é erradicar completamente a fome nos países. E todos os países têm o dever de trabalhar para acabar com essa fome mundial. Eu coloquei aqui para vocês um mapa do Índice Global da Fome. O Índice Global da Fome, a gente pode ver aqui, tem alguns países que não têm o índice calculado, né, que é Estados Unidos, Canadá, Groenlândia e a Austrália. Alguns países da Europa também, que são países que têm um índice de desenvolvimento humano super bom, né? Eles são os melhores países para se viver. O Japão também. Então, é um índice não calculado. Provavelmente, a fome é tão irrisória nesses países que nem foi feito o índice. Agora, aqui no Brasil, como a gente pode ver, vocês já estão se acostumando aí com o Mapa Mundi, eu espero. E vocês sabem que aqui é o Brasil, aqui em verdinho, significa que há um baixo índice de fome. Ah, professora, então a gente está bem? Não. A gente estaria bem se não houvesse nenhuma pessoa passando fome no nosso país, não é verdade? Mas nossos países vizinhos aqui também, da América Latina, estão com baixo índice. Alguns países, né, estão com esse moderado, né, que estão um pouco pior que nós. E aqui a Jamaica está vivendo uma situação mais grave, que está com uma situação um pouco pior.
né, que esses outros países. A gente percebe que o continente asiático, a Índia e esses do Oriente Médio estão vendo uma situação de fome grave, e alguns países aqui do continente africano também estão vivendo uma situação de fome extremamente grave, né, que já estão aí em amarelo. Aqui em vermelho a gente tem a República Centro-Africana. Então a gente tem a República Centro-Africana aqui, né, bem no centro da África, já o nome já diz, como o país com o pior índice global da fome, que é extremamente alarmante. É um dos países mais pobres também. Se vocês reassistirem a aula anterior, vocês vão ver que é um dos países mais pobres, com maior índice de pobreza e miséria. Vamos em frente. Inclusão social no combate à miséria. Então eu vou pôr um vídeo para vocês que fala sobre o tema da redação do Enem, que foi referente à inclusão social. E quero dar uma introdução antes de eu colocar o vídeo para vocês assistirem. Como que a inclusão social ela pode combater a miséria? Quando a gente tem pessoas que são deficientes de qualquer forma, deficiente intelectual ou deficiente física, ou um cadeirante, ou uma pessoa cega, uma pessoa surda, quando a gente não inclui essas pessoas, a gente está levando essas pessoas à miséria. Porque quando eu não incluo ela dentro do mercado de trabalho, ela não consegue emprego. E ela vai viver do quê? Não é mesmo? Então a gente precisa ter um Estado que faça leis e direitos para incluir as pessoas tanto dentro da escola quanto no mercado de trabalho posteriormente. Na escola é onde ela vai ter acesso à educação, que vai dar acesso para ela a um vestibular de uma faculdade pública ou vestibular de uma faculdade mesmo particular ou até mesmo um concurso público, que é uma maneira de fazer carreira, de ter uma profissão ou um curso técnico. Uma pessoa hoje que ela não sabe ler, ela não sabe escrever, como que ela vai integrar a sociedade? Como que ela vai integrar o mercado de trabalho? Então, mais do que a gente dá dinheiro, dar comida para essas pessoas, o Estado precisa garantir direitos, né, para que elas tenham acesso à escola, para que elas tenham acesso à faculdade e que para elas tenham acesso ao mercado de trabalho e possam se sustentar, se desenvolver e muito mais do que isso, serem pessoas produtivas dentro da sociedade. Então eu preparei, né, eu achei esse vídeo para vocês, eu acho que vai ser muito legal, porque é um vídeo curto, de 4 minutos, que fala sobre o tema da redação do Enem, que foi sobre inclusão social. Vamos assistir o vídeo? O tema de hoje é sobre a acessibilidade de pessoas com deficiência física. E ele foi proposto por Jorge Alves, Eliana Souza, André Lucas e Josiane Araújo. Respeitar as pessoas com deficiência física é também reconhecer que eles possuem os mesmos direitos que nós aos bens da sociedade. Como, por exemplo, os cegos poderem navegar na internet utilizando programas especiais para pessoas com deficiência visual. Ou também terem acesso à cultura por meio de livros escritos em braille. Ou, por exemplo, os surdos assistirem TV com a ajuda de legendas ou de um intérprete de libras. Ou também os cadeirantes poderem ter acesso aos locais públicos graças às portas largas e rampas que permitam o trânsito das suas cadeiras. E também pela garantia de encontrarem vagas em estacionamentos próximos da entrada dos prédios e das escolas. Ou também em escolas inclusivas, onde os deficientes possam estudar nas salas de aulas regulares com os demais alunos sem serem discriminados. Enfim, respeitar os deficientes é ter toda uma série de cuidado para que eles não sejam excluídos do nosso convívio no dia a dia. E é justamente a acessibilidade que faz parte desse respeito que devemos ter com eles. Os deficientes, inclusive, têm o mesmo direito que nós, e isso já está na lei. Não é um favor que a gente faz para eles. É o nosso dever respeitá-los. São brasileiros que também precisam ter acesso às escolas, às universidades, ao mercado de trabalho, ao lazer e também à cultura. Não podemos esquecer também dos locais de culto, edifícios residenciais, comerciais e
públicos. E claro, cabe ao Estado providenciar os mecanismos de inserção dessas pessoas na sociedade. E para isso o Congresso já aprovou uma legislação que protege os deficientes. Nós já temos leis, por exemplo, que dá prioridade de atendimento às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, além de outra que estabelece normas e critérios para a promoção da acessibilidade delas. O Ministério Público Federal, por meio da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, atua para que essas leis sejam cumpridas. E para isso conta em todo o país com vários procuradores regionais dos direitos do cidadão. Eles fiscalizam se essas leis que protegem os deficientes estão realmente sendo cumpridas e podem receber denúncias da sociedade sobre os casos de irregularidades. Os direitos das pessoas com deficiência finalmente estão chegando aos meios de comunicação e também sendo integrados aos discursos do Estado. Mas as mudanças concretas de efetivação de cidadania ainda ocorrem de maneira muito lenta. E quem diz isso é Tereza do Amaral, superintendente do Instituto Brasileiro dos Direitos de Pessoas com Deficiência. Segundo ela também, a legislação brasileira sobre o tema é excelente, mas não houve nos últimos anos efetivação dos direitos dessa parcela da população. E isso significa falta de acessibilidade nos transportes públicos, nos prédios públicos e privados de uso coletivo, por exemplo, em restaurantes, em universidades, em hotéis e também em espaços públicos em geral. Tereza do Amaral também ressalta que a questão da acessibilidade é a que mais chama atenção quando se fala em pessoas com deficiência. Isso porque, na maioria dos casos, ocorre desrespeito a um dos direitos mais básicos, que é o de ir e o de vir. Esse direito praticamente não existe para a pessoa com deficiência na maioria das cidades brasileiras, infelizmente. Dados do IBGE indicam que 45 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência, e isso corresponde a quase 24% da população brasileira. É realmente muita gente. Muito legal, né, pessoal? Muito interessante. Agora eu trouxe para vocês aqui a análise de um quadro do Cândido Portinari que foi pintado durante o Estado Novo, né, ou primeira metade do século XX. Esse quadro, o Cândido Portinari foi um pintor brasileiro, ele é extremamente famoso. Se vocês não o conhecem, devem conhecer. Faz uma pesquisa rápida no Google, vocês vão ver que é um pintor extremamente conceituado, famosíssimo, né? Ele é brasileiro e é conhecido mundialmente. Esse quadro que ele pintou chama Criança Morta. Retrata uma família de pessoas nordestinas que sofriam de miséria e fome. Eu queria trazer isso para a gente poder analisar juntos aqui essa pintura e como ele retratava o Brasil numa condição extremamente miserável, né? Uma criança extremamente magra, sendo carregada aí aparentemente pela mãe, ou né, pelo pai, pela mãe, por uma pessoa que está lamentando a morte dessa criança. O Brasil ele vivia no índice de desenvolvimento extremamente baixo, né? Nessa época. Hoje o Brasil está um pouco melhor, mas a gente vivia nessas condições aqui no Brasil, nossos avós, né? Ou as pessoas que vieram antes da gente, que moravam lá no Nordeste, estavam passando por essa situação. As outras crianças que estão vivas, né? Elas também são bastante magrinhas. A gente vê um chão, né? Um solo que não tem vegetação. Então é o retrato da miséria brasileira. É muito interessante, eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque através dessas obras de arte a gente pode ter acesso ao contexto histórico daquela época, ao contexto social da época em que o quadro foi pintado. As expressões artísticas são extremamente importantes e é isso que eu quero trazer aqui para vocês terem um pouco de acesso. Quando vocês forem a algum museu e ver uma obra do Cândido Portinari, para poder entender o que ele queria dizer com essa pintura, o que ele queria dizer quando ele retrata essas crianças tristes, esse adulto carregando essas crianças magras. Ele está retratando a miséria do nosso país. Nem sempre a arte são coisas belas, às vezes a arte precisa representar coisas ruins, precisa
fazer campanha política. Às vezes a arte ela precisa retratar coisas feias, porque o artista ele pinta aquilo que ele vê. E o que ele estava vendo naquele momento era fome, miséria e exclusão social. Então a gente precisa prestar atenção nisso que aconteceu para isso nunca mais se repetir, né? Nunca mais. Então, queria deixar isso aí para vocês e vamos fazer um trabalho em relação a esse tema. E eu quero agradecer a todos que estão me acompanhando. Vocês podem mandar e-mail para mim, podem fazer comentários aqui no vídeo. Eu vou fazer de tudo para responder o mais rápido possível. Eu quero dizer que nós teremos uma prova sobre todos esses conteúdos. Olha a minha gata aqui de novo, querendo. Ela presta mais atenção que vocês, viu? Então eu quero que vocês prestem atenção em todo esse conteúdo que a gente está passando, que eu estou passando aqui para vocês, porque nós teremos uma prova ainda esse mês que vai constar todos esses assuntos que nós estamos falando, tá bom? Quero que vocês fiquem em casa e se sair, se protejam, passem álcool em gel na mão, usem máscara e só saiam se for extremamente necessário, tá bom, pessoal? Bom final de semana e até semana que vem.